Fala galera, casca grossa do YouTube, beleza? Aqui é o Renan do Cage, ó, vamos trazendo mais um vídeo sobre MMA pra vocês. Galera, hoje tem vídeo de lista, fazia tanto tempo que eu não postava aqui uma listinha pra vocês, mas hoje eu vou trazer aí 7 zebras em lutas de cinturão do UFC. Então, primeiramente, eu quero esclarecer já o que quer dizer zebra. Zebra, quando eu tô intitulando algum lutador ou lutadora como zebra pra essas lutas, não quer dizer que eu tô falando que eles são piores ou melhores que os lutadores que eles derrotaram, que foi algo aí de sorte ou algo do tipo. Não. O que eu tô falando é que por causa de alguns fatores como popularidade, resultados passados do evento e tudo mais, nessas respectivas lutas eles não eram considerados favoritos. Então quando eles venceram, eram considerados azarões. Então por causa disso, são as 7 zebras em lutas por cinturão do UFC. Então não confundam aí, galera, não tô falando que o lutador é pior do que o outro lutador, que foi coisa de sorte ou algo do tipo. Foi apenas que na época eles não eram considerados favoritos, beleza? Então sem mais explicações, acho que vocês vão entender aí ao decorrer do vídeo que eu quero dizer. Vamos pro nosso primeiro nome, e é ela, a mais recente aí da lista, Rose Namajunas, que derrotou no UFC 217 agora, no dia 4 de novembro, a polonesa Joanna Jedrzejczyk, que era campeã peso palha, e agora a Rose Namajunas é a grande campeã da categoria. Muita gente aí não esperava esse resultado, principalmente do jeito que foi o nocaute aí no primeiro round de luta, a Joanna Jedrzejczyk batendo em desistência, ela que é uma lutadora em pé espetacular. A Rose Namajunas também tem uma parte em pé muito solta, mas aí quem apostava numa vitória da Rose Namajunas apostava mais numa vitória por finalização ou algo do tipo, ou ela controlando a Joanna Jedrzejczyk no chão. Não estavam apostando muito nesse nocaute aí, numa vitória desse tipo, e a Rose Namajunas acabou aí quebrando a banca, venceu, levou esse cinturão para casa e foi sim uma grande zebra em luta de cinturão do UFC. Seguindo agora com mais um nome, agora com o TJ Dillashaw, o americano, e não é nessa última luta dele contra o Cody Garbrandt, também no UFC 217, eu tô falando da primeira luta dele contra o Renan Barão, o brasileiro que na época era o campeão peso galo do UFC, tava aí vindo de 32 vitórias consecutivas e realmente o Renan Barão tava numa fase excepcional. E esse evento, UFC 173, era um evento aí que teve várias mudanças no card, né? Primeiro, o UFC queria colocar o Vitor Belfort contra o Chris Weidman, mas aí teve a proibição do TRT, o Vitor Belfort pediu mais tempo para voltar a lutar no octógono do UFC, então o UFC resolveu colocar o Lyoto Machida, mas aí faltando um pouco mais de um mês aí para a luta, o Chris Weidman acabou machucando o joelho e a luta foi cancelada, passada aí, remarcada para outro evento no futuro. Então o UFC ficou meio sem main event, então colocaram o Renan Barão como main event para enfrentar o Rafael Assunção, mas aí o que aconteceu? O Rafael Assunção também estava lesionado, acabou não aceitando a luta e pegaram o lutador aí um pouco menos aí de um mês para a luta, no dia 28 de março mais ou menos, anunciaram que o TJ Dillashaw iria ser o adversário do Renan Barão. Ele queria enfrentar o Takeya Mizugaki nesse mesmo card, o Mizugaki acabou aí enfrentando o Francisco Rivera nesse card do UFC 173, mas aí pegaram e colocaram o TJ Dillashaw aí, deram no colo dele essa disputa de cinturão, e ele que vinha apenas aí de uma vitória contra o Mike Easton, já tinha perdido aí no passado contra o próprio Rafael Assunção, tinha perdido na sua estreia no UFC contra o John Dodson, então ninguém via no TJ Dillashaw esse lutador que ele é hoje, principalmente, não era o mesmo lutador, ninguém via ele como lutador a derrotar esse monstro que era o Renan Barão. Inclusive na época o comentarista oficial do UFC, o Joe Rogan, apontava o Renan Barão como lutador aí número 1 peso por peso do UFC, para vocês verem qual era a fase do Renan Barão, realmente estava no seu auge, e não viam mesmo o TJ Dillashaw como lutador aí para derrotar o brasileiro. Ele na época era da Team Alpha Male, Renan Barão vinha de uma vitória contra o Ryan Faber, que é o cara aí, o principal cara da Team Alpha Male na época, então era tido muito como azarão o TJ Dillashaw. Mas na hora da luta, rapaziada, foi outra coisa, a gente sabe que foi totalmente diferente do que a gente esperava. O TJ
Dillashaw acabou acertando um golpe no Renan Barão, que deixou ele grogue, e depois desse golpe, ele basicamente desapareceu da luta, né? Ele entrou aí no modo automático, parece, não conseguiu se encontrar durante os 5 rounds de luta, foi dominado pelo americano, e no 5º round, ele levou aquele chute alto, caiu, e depois o TJ Dillashaw fechou aí a luta com ground and pound, venceu por nocaute técnico no 5º round de luta, se consagrando aí o grande campeão peso galo numa grande zebra, galera. É bom a gente ressaltar que essa foi basicamente a primeira vez aí que a gente viu essa grande mudança do TJ Dillashaw que ele é hoje. Ele estava começando aí a ser guiado pelo Duane Ludwig, que é o atual head coach dele, mas que na época também trabalhava com a Team Alpha Male, então foi a primeira vez aí que a gente viu realmente esse lutador completo que o TJ Dillashaw é hoje. Então, na época ele era meio um lutador aí que muita gente não conhecia, muita gente não levava muito a sério, mas depois dessa luta tudo mudou na vida do TJ Dillashaw, é um grande astro aí do UFC e hoje campeão peso galo aí, venceu agora o Cody Garbrandt no UFC 217 e vive uma fase espetacular, diferente do brasileiro Renan Barão, que infelizmente depois dessa primeira derrota contra o TJ Dillashaw teve a revanche contra o americano, perdeu novamente, ainda pior do que a primeira luta, e simplesmente não foi mais o mesmo lutador. A gente não vê mais a mesma agressividade, criatividade do Renan Barão depois daquela derrota contra o TJ Dillashaw. Seguindo agora a nossa listinha com a americana Holly Holm, ela que venceu no UFC 193 a Ronda Rousey lá no dia 15 de novembro de 2015 em Sydney. A Ronda Rousey na época era vista aí como aquela lutadora invencível, que iria terminar sua carreira no MMA invicta e tudo mais, e ninguém muito via a Holly Holm como a lutadora que iria derrotar a Ronda Rousey. Ela tinha assim um cartão invicto no MMA também, era uma boxeadora de alto nível, um kickboxing também excepcional, mas esse jogo de grappling da Ronda Rousey, a galera via a Ronda Rousey aplicando esse jogo contra a Holly Holm e que ela não teria muitas chances aí de defender as quedas, e a Ronda Rousey provavelmente iria finalizar a Holly Holm lá em Sydney. Mas a luta foi totalmente diferente, galera. A Holly Holm aí com um jogo de movimentação muito bom, não deu chances para Ronda Rousey, que ficou extremamente frustrada, não encontrou a sua adversária no octógono, e no segundo round de luta a gente sabe o que aconteceu, levou aquela canelada aí meio que na mandíbula e meio que no pescoço, né, que derrubou a na época campeã peso galo do UFC, que depois levou ainda duros golpes ali no ground and pound da Holly Holm, que venceu por nocaute no segundo round de luta. Uma performance aí perfeita da Holly Holm, calou a boca de geral, né, que pensava que ela não teria chances contra a Ronda Rousey, que seria apenas mais um número no cartão invicto da lutadora, que era uma grande super estrela aí da organização, mas não foi bem isso que aconteceu. Holly Holm saiu com a vitória, uma grande zebra na época. Infelizmente, depois disso, a Holly Holm acarretou aí 3 derrotas consecutivas e apenas aí em junho desse ano de 2017 conseguiu voltar a vencer quando ela derrotou a brasileira Bethe Correia por nocaute com outro chute alto espetacular. Próximo nome da nossa listinha, galera, é o americano ex-campeão peso médio do UFC, o Chris Weidman, ele que no UFC 162, no dia 6 de julho de 2013, derrotou o brasileiro Anderson Silva numa das maiores zebras de todos os tempos. A galera não botava nenhuma fé que o Chris Weidman seria o cara aí tirar a invencibilidade do Anderson Silva no octógono do UFC, e ele acabou tendo uma performance aí que calou a boca de geral, muito por causa também do que o Anderson Silva fez no octógono, né? Não levou muito a sério seu adversário, fez várias brincadeiras e acabou ali no segundo round sendo nocauteado pelo americano. Depois ainda teve a revanche entre os dois, que a gente sabe o que aconteceu. O Anderson Silva acabou quebrando a sua perna aí no low kick que o Chris Weidman defendeu. E eu posso falar muito bem da grande surpresa que foi na primeira luta entre os dois, o resultado da luta, porque eu estava lá, galera. Foi o meu primeiro evento do UFC, primeiro evento que eu fui aí da organização, foi lá em Las Vegas. Eu lembro que eu tava tendo uma semana incrível, o UFC Fan Expo, eu conheci vários lutadores que eu era fã, que eu sou fã até hoje também, mas na hora da luta, infelizmente, o Anderson Silva perdeu, e até hoje muita gente me chama de pé frio. Geral aí que me conhece me acha pé frio, porque eu tava lá na primeira luta que o Anderson Silva perdeu
no octógono do UFC. Muito triste, realmente. Próximo nome da nossa lista é o ex-campeão peso leve do UFC, Frank Edgar. Ele que no UFC 112 derrotou BJ Penn, a lenda havaiana, lá no dia 10 de abril de 2010 em Abu Dhabi. Ninguém viu o Frank Edgar com muitas chances aí de derrotar o BJ Penn, muito porque ele era um lutador aí, um grappler. O BJ Penn também era um grappler de alta e popularidade, vinha de grandes vitórias contra o Diego Sanchez e contra o Kenny Florian, que na época eram lutadores aí muito bem posicionados na categoria peso leve. Já o Frank Edgar, por sua vez, era um cara um tanto quanto desconhecido, já tinha perdido para o Gray Maynard no octógono do UFC, mas vinha de uma boa sequência de 3 vitórias consecutivas. E na época, o plantel aí do UFC de lutadores não era tão extenso como é hoje. Então, quando o lutador tinha aí uma sequência de 2, 3 vitórias consecutivas numa categoria que não era tão povoada como a categoria peso leve, ele já recebia, ficava muito bem posicionado para uma futura disputa de cinturão do UFC. E foi basicamente o que aconteceu com o Frank Edgar. Colocaram ele aí pra disputar essa cinta contra o BJ Penn, mas ninguém via ele aí com muitas chances de vencer. Mas na hora da luta foi totalmente diferente, foi uma luta muito equilibrada, os 5 rounds de luta, mas mesmo assim o Frank Edgar acabou sendo vitorioso por decisão unânime dos jurados. Logo depois deram aí uma revanche pro BJ Penn, mas o resultado foi o mesmo, ele perdeu por decisão unânime. E depois de alguns anos, acho que em 2014, teve aí a terceira luta entre os dois, um pouco sem sentido. O UFC colocou os dois aí para serem técnicos do TUF 19 e na final do reality show, no main event, colocaram aí os dois para terminar essa trilogia. E nessa vez o Frank Edgar não deixou nas mãos dos jurados, terminou a luta com um nocaute técnico no terceiro round e deu fim aí essa trilogia entre ele e o BJ Penn. Agora chegando com o 6º nome da listinha, o inglês Michael Bisping, ex-campeão peso médio do UFC. No dia 14 de junho de 2016, no UFC 199, ele enfrentou o Luke Rockhold e derrotou aí o americano numa grande zebra da categoria peso médio. Ninguém esperava que o Michael Bisping iria vencer o Luke Rockhold, muito também por causa do resultado da primeira luta entre os dois, que mostrou mais ainda a diferença aí de nível entre os dois lutadores. Mas na revanche entre os dois, o ego do Luke Rockhold estava lá no céu e também ele não levou essa luta muito a sério por causa do resultado da primeira luta. O Michael Bisping não ligou nem um pouco se o seu adversário estava ligando ou não para essa luta e estava dando um merecido respeito ao inglês ou não. Ele entrou aí a 100 por hora, quanto o Luke Rockhold entrou ali nos 25, no 30 e levou aí um verdadeiro atropelo do Michael Bisping, que nocauteou o Luke Rockhold no primeiro round e levou aí para casa a cinta da categoria peso médio, a mesma cinta que ele perdeu agora no UFC 217 contra o Georges St-Pierre. E fechando a nossa listinha de maiores zebras aí em lutas por cinturão do UFC, tem o Matt Serra, ex-campeão meio médio do UFC, no dia 7 de abril de 2007, lá em Houston, no UFC 69, ele enfrentou o Georges St-Pierre e saiu vitorioso aí no que muitos consideram a maior zebra de todos os tempos no octógono do UFC. O Matt Serra aí é um lutador que nunca foi aí de muitas sequências positivas no octógono do UFC, sempre alternou altos e baixos na organização, mas ele acabou vencendo o Chris Lytle na final do TUF 4, o que deu direito a ele a enfrentar o Georges St-Pierre pelo cinturão meio médio do UFC. E ele agarrou essa oportunidade com unhas e dentes e na hora do vamos ver, derrotou o canadense aí por nocaute técnico no primeiro round de luta. Ele acertou um golpe ali na trocação franca e não deu chances para o Georges St-Pierre se recuperar. Foram muitos golpes ali no ground and pound e o juiz acabou interrompendo o combate e o Matt Serra saiu aí consagrado como campeão meio médio do UFC. Logo depois teve a revanche entre os dois e o canadense conseguiu recuperar o seu cinturão, não teve muitas dificuldades de derrotar o Matt Serra e defendeu a cinta meio médio por muito tempo, se aposentou e voltou agora no UFC 217 com uma grande vitória sobre o inglês Michael Bisping e agora é o atual campeão peso médio do UFC. Então foi isso, galera, essas foram as minhas 7 zebras em lutas de cinturão do UFC. Deixem nos comentários se eu esqueci alguma e também não se esqueça de deixar o seu like para o YouTube continuar mandando os meus vídeos para vocês e se você é novo, de se inscrever aqui no canal do KJ Bones. A gente se vê no próximo vídeo.
Valeu!